Bom, pessoal, preparada com muito carinho para nosso público receber conteúdo gratuito e de extrema qualidade. Afinal, estamos trazendo professores renomados aí do cenário nacional, com muito conhecimento técnico, conhecimento prático, para que vocês consigam da melhor maneira possível enfrentar essa quarentena, enfrentar o Covid e dar continuidade nas contratações públicas, porque superado tudo isso, as contratações permanecem, as demandas da sociedade são cíclicas e precisamos sempre ouvir aqueles que estão estudando a legislação, estudando a jurisprudência, e hoje um convidado muito especial para participar aqui dessa nossa live. Professor Vitor Amorim. Com ele, enquanto isso o pessoal vai chegando aqui nessa nossa 10ª live. Hoje falaremos do Covid-19 e seu impacto no futuro das licitações. Uma live preparada especialmente diante desse momento de pandemia e tudo aquilo que nós podemos extrair de bom para o futuro das licitações públicas. Afinal, isso faz com que possamos repensar o modelo de contratação, isso faz com que possamos rever a legislação, rever as metodologias e tudo aquilo que vem no dia a dia servindo como parâmetro para a administração pública contratar. Estamos aqui conectando com o professor Vitor. Um minutinho só e a gente já inicia essa nossa live. Consultor jurídico de licitações. Vamos novamente aqui tentar adicioná-lo. Enquanto isso, nosso público vai acessando aqui. Ontem tivemos a participação especial do professor Joel de Menezes Niebur. Já passaram grandes nomes por aqui, muitos amigos que no dia a dia estamos aí participando sempre de congressos. Agora, com essa programação especial para um evento online de lives preparado especialmente para vocês. Vamos lá. Internet provavelmente muito sobrecarregada. Estamos aqui em processo de conexão com ele. A gente já inicia essa live que é muito esperada por todo o nosso público. Recebemos perguntas, questionamentos e gostaríamos de ouvir a experiência do professor Vitor Amorim. Vamos aqui novamente, uma nova tentativa com o Instagram. Acredito que muitas lives acontecendo de forma simultânea. Provavelmente o Instagram está dando uma bugada. Aí sim, agora, professor Vitor Amorim, conectado. Me ouve Isso. bem, Vitor? Ouço bem. Também me ouve? Isso, perfeito aqui. Comigo ótimo. Tudo certo. Então, maravilha. Satisfação muito grande aqui para o portal Licitações Municipais receber a sua ilustre presença virtual aqui, compartilhando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento com o nosso público. Professor Vitor Amorim, que é um grande amigo. Estivemos juntos em Campo Grande em outubro do ano passado, durante o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, realizado pelo IBDA, com parceria de inúmeros institutos. E o professor Vitor, que é uma autoridade no campo das licitações e contratos, ele que é doutorando em Direito e atualmente é pregoeiro do nosso Senado Federal. Nós que já tivemos aqui o Evaldo, que é do Tribunal de Contas da União, e hoje nós temos um pregoeiro do Senado Federal. Isso é muito importante porque boa parte do nosso público é formado por servidores municipais que exercem as funções de pregoeiro, de equipe de apoio, de comissão de licitação. Então, hoje o professor Vitor vem para nos brindar com bastante experiência. O professor Vitor, que está atualmente no pré-lançamento, pré-venda já de um livro sobre pregão eletrônico, comentários ao decreto 10.024. Já faço a recomendação para todo o nosso público. Eu que tive acesso ao e-book, que foi escrito em parceria com o nosso colega Rafael. Realmente um livro que vale a pena aqueles que militam no direito administrativo, atuam com licitação, ter acesso a esse material, porque traz muita informação de qualidade. Então, professor Vitor, muito bem-vindo. A palavra inicial é sua para as boas-vindas e fique à vontade para
falar com o nosso público. Tá ok, Tios. Muito obrigado primeiro pela oportunidade. Né? Sempre uma grande satisfação estar trocando ideia com você, trocando essas experiências. Você que é uma pessoa que está fazendo esse projeto sensacional dessa série de lives e me sinto muito honrado de fazer parte desse rol de grandes nomes que já passaram por aqui e ainda vão passar. Além de excelentes especialistas, né, pessoas realmente com experiência, com bastante conhecimento na área, são grandes amigos também. Então é sempre uma satisfação estar partilhando aqui com você esse espaço. Também agradeço pela divulgação do pré-lançamento do livro, né, escrito por com outro grande amigo, né, Oliveira, da AGU. Então, realmente, é uma obra aí que ela promete muito, né? A gente fez com muito esmero. O pontapé inicial foi o e-book, de fato, né? Mas a gente viu bastante alguns pontos, principalmente para dar mais segurança para aqueles que atuam diretamente com o pregão eletrônico, não só da perspectiva da administração, mas como também da própria perspectiva dos. Então, a preocupação realmente era de garantir uma qualidade que fosse um suporte mesmo, como se diz, um livro de mesa de todo mundo que trabalhasse trabalha com pregão eletrônico. Então, mais uma vez, agradeço aí não só pelo espaço, mas como também pelo merchan. Não, maravilha, maravilha, show de bola. E boa tarde a todos que estão aí de ressaltar, de divulgar esse tipo de material, porque realmente não é apenas um merchan, realmente é um material que vale a pena com aqueles que militam para agregar segurança jurídica nesses tempos de direito administrativo do medo, né, que a gente fala da teoria da caneta paralisada, da omissão. Então é muito importante isso daí. E, professor Vitor, o tema que nós escolhemos foi sobre o impacto no futuro das licitações em relação ao Covid-19. Eu gostaria que você fizesse suas reflexões iniciais sobre essa temática escolhida. Primeiro, até para poder problematizar aqui o tema da nossa fala hoje, né, fazer realmente uma perspectiva de futuro, né? Acho que muito já foi falado, está sendo falado, inclusive foi objeto de outras lives, sobre os impactos da epidemia, da pandemia do Covid nas contratações atuais, né, em especial aquelas que envolvem mão de obra. Né? Então, realmente, nós temos aí, inclusive, já reflexões consolidadas, escritas por grandes nomes, né, como o próprio professor Marcos, né, Alcântara, que esteve aqui presente, o professor Luciano também, que fez um material excelente, assim como o professor Marçal, o professor Pironte, né, vários nomes já se debruçaram sobre esses impactos nos contratos, né, nos contratos em curso. Mas a minha reflexão está para o futuro, ou seja, né, que nós poderíamos aprender ou quais seriam os reflexos dessa crise que nós vivemos, crise jurídica, crise econômica e, acima de tudo, crise de paradigmas nas ações públicas do futuro. Né? E aí contemplando realmente ações, como também os contratos administrativos. Então, o grande da nossa live seja isso. Né? Eu, particularmente, quando a gente fala do futuro das contratações, a gente não exclusivamente na Lei 13.979 de 2020 como se fosse uma espécie de tubo de ensaio, como se fosse uma espécie de balão de ensaio para o que há por vir. Até porque foi uma lei, e a gente pode considerar isso como algo efetivo, foi uma lei reativa. Tanto que ela veio inicialmente em fevereiro, nós tivemos já a medida provisória 926, que alterou consideravelmente, principalmente o tema de contratações públicas lá no artigo 4º. Então, inseriu diversos artigos, do artigo 4º A ao artigo 4º I, especificando sobre a questão daquela dispensa calamitosa, né, em que há uma presunção de calamidade e aí, consequentemente,
coloca à disposição do agente público essa possibilidade de se contratar mediante dispensa de licitação. Também trata sobre uma espécie de pregão sumário, né? Como até o professor e amigo Anderson Pedra, em um artigo publicado ontem, colocou no chamado pregão, ou seja, que na verdade ele tem a mesma estrutura procedimental de um pregão, mas é resumida, express, por quê? Porque os prazos são reduzidos pela metade. Eu também escrevi um artigo sobre essa questão em relação aos prazos, está publicado no portal Licitações de Contratos dos professores Rafael, professor João Domingues, professor Raul, também está publicado lá com uma discussão, com uma problemática também sobre a questão da redução do prazo de impugnação, e também do uso, né, do suprimento de fundos, né, no artigo 6º A da própria 13979, que é algo também bastante relevante, em que se aumenta muito os limites. Então, se a gente for, de certa maneira, extrair isso, não com uma perspectiva de um ensaio, porque a lei foi reativa, mas a gente pode aprender que é possível, né, empreender algumas alterações na lógica. E aí eu divido, na verdade, essa questão de perspectiva do futuro das contratações e das licitações, na verdade, em dois grandes eixos, né? O primeiro seria esse futuro no sentido de influência nas alterações normativas que virão. E nisso contemplando leis, decretos, né, todos os tipos de normas que dispõem de contratos. Infelizmente, nós observamos no Brasil, né, uma postura, primeiro, maximalista das nossas licitações, das nossas legislações em matéria de contratos, e se exaure praticamente todas as ações, todas as opções do gestor público, de modo que tolhe todos os aspectos de conformação da norma com a realidade. Então, isso engessa muito, e muitas vezes a gente fala, mas a legislação é burocrática, a gente tem que mudar a nossa legislação. Só que, na verdade, né, o que existe é um excesso, há uma disfuncionalidade nessa nossa normatização. Ou seja, para a gente acabar com esta demanda, né, com a falta de celeridade, para garantir eficiência, para conseguir resolver problemas que são problemas novos, não pensados antecipadamente pelo legislador, a gente tem que conferir uma maior autonomia ao gestor público. Mas aí também envolve um pouco a participação dos órgãos de controle em relação a isso. Como você bem pontuou, né, e o próprio Instituto de Direito Público vai muito nessa linha, e teve a ousadia de ter um congresso com esse nome, Direito Administrativo do Medo, né? Então, realmente, é algo que a gente tem que observar nesse fenômeno. Mas, para poder resumir, a nossa legislação hoje ela é muito reativa. E quando ela é reativa, ela tende a ser maximalista. Então, foi a origem da nossa Lei 8666, foi a origem do Decreto-Lei 2380, em 1986. Ou seja, casos de corrupção sistêmicos, eu preciso de uma lei extremamente detalhada para retirar completamente o aspecto discricionário e punitivo do agente problema. Resolveu? A gente está aí, mais uma vez, discutindo sobre... Ainda falando em futuro, então, mas tem o projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, substitutivo, foi para o Senado. Então, existe uma perspectiva, crise decorrente do coronavírus vai afetar, de alguma maneira, o tempo de aprovação desse texto pelo Senado. Primeiro, eu vejo isso com reservas. Eu acho que ele vai na mesma linha da Lei 8666, ele não tem uma alteração estrutural, tanto em relação ao modo de se fazer licitação, como também em relação aos contratos administrativos. Então, se a gente for dizer, olha, pode ser que essa crise do coronavírus afete o novo projeto da nova lei de licitações. Creio que não, porque é mais do mesmo. O professor Pironti falou aqui, na conversa que vocês tiveram, né, que é uma lei que, se ela nascer, ela já vai nascer velha. É algo também que o professor Joel, que esteve aqui ontem, fala também. Então é isso. Por que ela nasce velha? Porque ela tem, basicamente, a mesma estrutura da Lei 8666. Ou seja, diante de problemas que nós estamos vivendo, como, por exemplo, o coronavírus,
as armas que nós teríamos para poder resolver são as mesmas armas que a Lei 8666 hoje nos confere. Então, a gente pode dizer que não tem assim, uma ativa de mudança efetiva com o novo PL. Então, em termos de matéria de alteração normativa, já há desenhado, né, essa linha de ser maximalista, a perspectiva de alguma mudança substancial, na minha vida, ela é muito pequena. Mas, por outro lado, o que eu vejo, e aí talvez é o que interesse, porque a licitação, contratos administrativos, realmente não vivem de normas. Então, claro que as normas são até pelo princípio da legalidade, elas são as diretrizes, né, que são observadas, mas existe também a própria perspectiva da gestão a essas contratações. Talvez o grande ensinamento que nós teremos com a crise, aí eu não digo especificamente da 13979, mas com a crise de maneira geral, o que ela está envolvendo é vamos dizer, uma reconfiguração da atenção que se tem sobre o contrato administrativo, deslocando de uma ideia de prerrogativas da administração, de uma relação verticalizada, para uma relação mais horizontal, no sentido da gente partir de uma perspectiva ou seja, a administração tem que ver o contrato administrativo de fato como um negócio. De fato como um negócio. Tem que escutar o particular. Ou seja, toda essa crise que nós estamos vivendo, antes de tudo, é uma crise social, é uma crise econômica, isso afeta o mercado. E tudo isso que está sendo feito, ou seja, isenções, relativizações de exigências, tentando desburocratizar, simplificar, né, celeridade, aumentar os limites de uso de suprimento de fundos, também é na tentativa na tentativa de sensibilizar, né, aquela estrutura engessada da administração para uma realidade de mercado. Mas isso só vai ser feito, de fato, no futuro, de maneira substancial, se a gente alterar essa lógica da prerrogativa nua e crua da administração, relação verticalizada, para uma relação horizontal, baseada na consensualidade, baseada no diálogo, em ouvir o mercado. E aí a gente compreender, e isso vai ser muito importante para a realização das licitações, que o que tem que se buscar é um equilíbrio de posições e não sempre partir desse pressuposto da supremacia do interesse público secundário, em que a administração impõe unilateralmente vários tratados, a ponto de sufocá-lo uma realidade contextual de mercado e inviabilizar o contrato administrativo. E aí também a gente compreender que dentro desse equilíbrio de posições, há que se buscar uma melhor e uma adequada equalização da matriz de riscos. Algo que o professor Pironti fala muito bem lá também. É a gente buscar equalizar isso. Até porque é algo que o professor Egon Bockmann também fala bastante, né, que a segurança administrativa, na verdade, ela está na própria certeza da mutabilidade dos contratos. Ou seja, quem queria imaginar que a gente ia ter uma crise dessa decorrente do coronavírus? A gente via no noticiário, nossa, uma coisa tão distante, lá na China, e de repente, 2, 3 meses depois, está todo mundo em casa. A gente está mudando completamente a maneira de se relacionar, as reuniões estão sendo feitas por videoconferência, etc. e tal. Então a gente tem que observar o seguinte: quem tem mais condição de encarar esse risco? Quem tem mais condição de encarar esse risco? Todos esses problemas que nós vemos, das pessoas discutindo o que fazer com os contratos de terceirização de mão de obra, é um pouco em decorrência disso. Por quê? Porque a gente se vê engessado com essa lógica verticalizada dos contratos. Ou seja, eu vou suspender o contrato? Pode. Você pode suspender o contrato, mas aí você vai parar de pagar, as pessoas vão parar de receber, as pessoas vão perder o emprego, as pessoas vão deixar de consumir. Então, o que a gente tem que compreender é justamente isso, né? Por que esses contratos não podem ser alterados em sua estrutura? Porque hoje a legislação não permite. Então, talvez, né, essa transmutação de uma lógica
de prerrogativas verticalizadas, uma lógica de consenso, buscando uma definição clara da matriz de riscos, inclusive admitindo essa mutabilidade ao longo do tempo, seja a lição mais efetiva que nós iremos, de fato, observar nos próximos anos em relação às contratações públicas. E para encerrar, eu creio que isso impacta diretamente, inclusive na maneira que a gente vai fazer as licitações, a modelações. E aí é importante também destacar a importância de outras áreas do conhecimento para nós enfrentarmos esses desafios. Muitas vezes a gente fica preso nessa redoma jurídica de compreender ou de tentar compreender que o direito resolve tudo, que as normas resolvem tudo, que a assessoria resolve tudo. Quando a gente precisa, na verdade, de uma contribuição muito efetiva da economia, da administração propriamente dita, contabilidade. Então a gente precisa de um foco multidisciplinar para resolver esses problemas jurídicos. Antes de tudo, são problemas sociais e econômicos. A dificuldade que hoje a gente tem para resolver esses problemas é justamente a cabeça em gestão dos juristas. Então, talvez esse fenômeno do coronavírus nos faça mudar essa compreensão de que a gente precisa ir além da compreensão meramente jurídica. A gente precisa, de fato, compreender que o melhor caminho é a lógica da consensualidade, tentar resolver isso com o mercado, contemplar todos os fatores e modelar não só as nossas licitações, mas os nossos contratos, partindo do pressuposto de que a licitação e são negócios. São negócios. Antes de tudo, são negócios. Então, é uma relação entre partes com finalidades econômicas, com finalidades financeiras. Então, isso não pode ser negado, não pode ser olvidado quando a gente está falando de transformação desta realidade. Show de bola, Victor. Uma verdadeira aula aqui, nos faz refletir bastante sobre os atuais institutos de contratação pública. Acredito que um ponto em comum entre todos os professores que estiveram por aqui é a questão da consensualidade, a necessidade do diálogo. A crise está aí e para nós superarmos ela, acredito que o diálogo, que o equilíbrio entre as partes, ele é essencial. E isso nos revela que o nosso atual modelo de contratação é um modelo fracassado, que a nova lei de licitações, ela, de novo, não apresenta praticamente nada, ela já nasce velha, ela olha para o passado e não olha para o futuro, deixa de inserir em seus termos questões voltadas à tecnologia da informação, para garantirmos celeridade, troca de informações entre as entidades. E é lógico que ela avança em determinados pontos, mas são avanços, pelo menos ao meu ver, muito subjetivos, muito tímidos. Ela teria condições de avançar ainda mais. Ela pega aquilo que está em uma jurisprudência, em algo que a doutrina já vem em determinado tempo debatendo e trazendo como uma forma adequada de enfrentar um problema e joga isso na legislação. Mas algo que o professor Victor comentou e que faz muito sentido é que isso não é o problema hoje do fracasso das compras públicas, da falta de eficiência, dos contratos que são inexecutados, do inadimplemento da administração pública e tudo mais que envolve essa problemática. Não é um problema jurídico, não é um problema legal. Tem muita gente que pensa que uma nova lei de licitações ela vem para acabar com a corrupção, para trazer eficiência, e do dia para a noite, a partir do momento que ela for sancionada, nós já não teremos os atuais problemas. E isso é algo totalmente utópico, embora nós tenhamos que respeitar o princípio da legalidade, com base lá no artigo 37 da Constituição. Tudo depende desse diálogo, da consensualidade, do bom senso, da boa-fé, da ética das pessoas na relação comercial, porque a licitação ela é um instrumento para atender uma finalidade pública. A licitação não é um fim em si mesmo. E hoje em dia a licitação ela é tida como um fim. Muito controle, muito formalismo, muita burocracia.
Acredito que o legislador, ele parte do princípio, não da boa-fé daqueles que atuam com licitação, mas com o princípio, talvez, da desconfiança do jeitinho brasileiro, da questão de procurar meios para desvirtuar a legislação, mas eu que tenho um contato direto com servidores, tenho um contato direto com empresários que atuam com licitação, aqueles que estão no meu contato são pessoas íntegras, são pessoas honestas, são pessoas de boa fé, que fazem da sua profissão o melhor para ter uma sociedade um dia melhor. Só que, infelizmente, as más notícias acabam repercutindo, tendo uma conotação ainda maior, e nós sempre acabamos generalizando. Assim como hoje em dia, infelizmente, a classe política está marginalizada, criminalizada, na administração pública não é diferente. Né? Servidores com medo, fornecedores com medo, muitas vezes vêm empresas íntegras, empresas com preços competitivos, empresas com uma logística fantástica para atender a nível de Brasil, mas quando eles tentam participar do primeiro processo licitatório, eles já desanimam porque eles veem uma enorme burocracia, outras empresas que mergulham os preços de forma inconsequente, eles falam, não consigo atuar nesse mercado. Então a gente precisa, pelo menos ao meu ver, dar uma autonomia maior ao gestor público, dar uma carta de uma flexibilização, uma carta de boa-fé para esses que atuam, porque aqueles que agem de má-fé, eles continuarão agindo, sendo a legislação flexível ou não. Mas nós temos que dar condições para aqueles gestores que têm interesse em fazer algo diferente, para que eles consigam. Então, isso foi algo muito importante que você citou aí, que eu também acredito que é uma forma de nós avançarmos com as licitações. Né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse direito administrativo do medo, dessa insegurança jurídica, né, que os pregoeiros hoje em dia têm, de inovar, tem esse pregão express, tem esse pregão especial que vem aí com a Lei 13.979, e o próprio Decreto 10.024, você que ministra aulas no Brasil todo, que falasse um pouquinho sobre essa temática da insegurança. Você que tem um artigo também sobre a questão solitária do pregoeiro em conduzir as sessões, ele que tem toda a responsabilidade. Então, fique à vontade para tecer seus comentários. Concordo com as suas colocações, José. Eu acho que realmente a gente tem que ter essa preocupação com esse ambiente negocial das licitações. E até observando os comentários, enquanto você bem colocava, né, as suas conclusões, de fato existe, entre aspas, ressentimento, tanto por parte dos agentes públicos, como também por parte dos próprios licitantes. Né? De fato, a gente que está correndo, né, pelo Brasil, né, essa possibilidade, né, de conhecer várias realidades, conhecer várias estruturas, conhecer várias pessoas, eu não tenho a menor dúvida, em todos esses 13 anos de experiência como pregoeiro, eu também não tenho a menor dúvida em dizer que a regra é a honestidade, a boa-fé, tanto de agentes públicos, quanto de empresas, quanto de licitantes. Não tenho dúvida em relação a isso, não tenho dúvida mesmo. A gente observa em congressos, eventos, as pessoas realmente assim, dedicadas, abnegadas em resolver o problema. Você vê que a pessoa muitas vezes não está nem dormindo direito, naquela preocupação e tal, e vai dizer, ela não está ganhando nada. Não, não está. Né? De fato, existe um pouco esse preconceito. Falando do meu lado, quando a gente trabalha com licitação, com pregoeiro, com membro de comissão, é muito comum quando você conversa com alguém também que trabalha na área, e a pessoa fala, eu caí na área de licitações em tal ano. Ou seja, cair, é como se fosse uma coisa meio que maldita, né? Porque realmente o que impera um pouco é essa ideia do direito administrativo do medo. E isso é presente em relação aos agentes que conduzem as licitações, principalmente, por quê? Porque, com todo respeito aos amigos que são, mas a assessoria jurídica, muitas vezes, olha, você manda um problema para eles, eles demoram 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses para soltar um parecer. Então, reflete, tem tempo de ir para casa, descansar a cabeça e tal. Já pregoeiro e membro de comissão de licitação é no bate-pronto, que a licitação tem que ser amanhã.
o contrato tem que assinar amanhã, porque a licitação está sendo realizada hoje, mas o contrato vence daqui a 5 dias. Né? Então, essa é a realidade de todos os agentes de licitação espalhados pelo Brasil inteiro, principalmente no âmbito municipal, no âmbito estadual. Né? E isso aliado a uma falta de estrutura, grande parte dos órgãos não tem uma delimitação muito clara dos papéis em relação à fase interna da licitação, o que leva ao pregoeiro, o que leva aos membros da comissão de licitação a muitas vezes elaborarem os termos, realizarem a pesquisa de preço, elaborarem os editais, ou seja, isso é uma insanidade. Né? Então é um faz de conta a gente achar que uma única pessoa fazendo tudo, ela vai dar conta? Vai, basicamente, por quê? Porque são seres abnegados, são pessoas abnegadas, elas estão ali e vão resolver o problema. Mas, de fato, quando a licitação, entre aspas, dá certo, é o pior dos cenários, porque a bomba vai explodir lá na hora da contratação. E quando vier um órgão de controle, seja interno, seja externo, e passar uma lupa em aquilo, quem vai assumir a responsabilidade é, de fato, quem fez. Então, eu sempre digo isso, olha, em relação a essa responsabilidade solitária do pregoeiro, como você mencionou. Categoricamente, você responde como pregoeiro pelos atos que você praticou na fase externa do prego. Mas, mas eu respondi, fui multado por deficiência no termo de referência ou por deficiência no edital. Sim, você foi multado não como pregoeiro, mas como aquele servidor que elaborou esses documentos. Então, consequentemente, se tem falhas, se tem vícios flagrantes, etc. e tal, a responsabilização é uma possibilidade. Então, o que a gente tem que observar é uma necessidade muito grande de conferir segurança a esses agentes públicos. E isso reverte de maneira muito positiva para o próprio mercado. Ora, para uma empresa é excelente eu ter um pregoeiro capacitado, uma pregoeira capacitada, que tem conhecimento das suas ações, que está antenada com os melhores entendimentos e, acima de tudo, e tem segurança, inclusive, para poder partir desse pressuposto da boa-fé, reconhecer o licitante que está ali justamente para colaborar com aquela licitação. E a gente tem realmente um ambiente mais propício. Mas, muitas vezes, esse direito administrativo faz com que o agente público haja com desconfiança, consequentemente, isso onera, porque onera a parte solicitante. E a gente tem, nessa modelagem, vamos dizer assim, pervertida, nesse sentido, a gente tem o quê? Um afastamento dos bons licitantes, porque não querem quantos fornecedores que eu conheço digam, não mexo com licitação mais, não mexo, principalmente empresas de engenharia, não dá, realmente não dá. E aí a gente observa que os bons... então, o mercado tem essa seleção, o mercado de licitações tem essa seleção perversa. Ficam os maus licitantes, os maus contratados, saem e se estimula a participação daqueles que, de fato, têm muito a contribuir, têm bons preços, tem uma boa logística, tem uma boa eficiência na condução dos contratos. E é isso que a gente tem que pensar justamente quando a gente está configurando um novo modelo de licitações, que, na verdade, não tem nada de novo. Então, eu insisto nisso. Falando em licitação, desenho das licitações no projeto da nova lei de licitações, ele é o mesmo, é a mesma coisa, é mais do mesmo. A gente sequer as experiências. Ou seja, esse pregão express, ele tem, da 1399, ele tem como vantagem, entre aspas, apenas reduzir o tempo da sua realização. Mas a estrutura procedimental é a mesma. E aí eu vi até um comentário, mas parece que todos os requisitos de habilitação são os mesmos, a todas as licitações. Não, isso está errado, isso está errado. Ou seja, eu tenho que exigir na minha habilitação aquilo que foi estritamente necessário para a execução do objeto, aquilo que vai dar segurança. Numa composição, é o que vai dar segurança, o que vai dar segurança para o agente público, para a empresa, para a própria contratação em si. E aí não, a gente pede
atestado de capacidade técnica. Ah, mas é para fornecer papel em 5 dias. Não, mas vamos pedir atestado de capacidade. Todo mundo pede. Vamos pedir índices contábeis, porque todo mundo pede. Ora, índices contábeis num objeto de pronta entrega, atestado de capacidade técnica para objetos comuns, padronizáveis. Ou seja, e nisso é porque nesse pregão eu ainda pedi uma série de coisas. Ou seja, então realmente são exigências descabidas, porque elas não têm pertinência com o objeto, mas com base que a administração pensa. É melhor de tudo do que eventualmente pedir e ser responsabilizado porque eu deixei de pedir. Ora, a licitação é um jogo de informação imperfeito, né? Tendo em vista a análise econômica do direito, é um jogo de informação. A gente vai tentar fazer o melhor possível para selecionar aquela empresa, aquele licitante que vai executar o objeto. Mas nunca a gente vai ter certeza de que vai ser executado. Ou seja, essa certeza forçada, quanto também a gente dá mais atenção agora no contratual. Então esse é o problema. Nós temos muitas luzes na licitação e se esquece da fase de planejamento e da fase de execução do objeto. Então não adianta nada fazer uma licitação perfeita, me esmerar, me esforçar para fazer a melhor licitação possível, se na hora de executar não vai olhar. O gestor vai simplesmente fazer vista grossa, ou seja, o objeto não vai ser atendido. E para finalizar, a gente compreende o processo licitatório, ele não se resume à fase externa, que é a licitação. Ele se inicia com o surgimento da demanda e ele é concluído com a satisfação efetiva do interesse da administração, que se dá quando o objeto de fato é entregue, quando o objeto de fato é executado, objeto esse que atende à necessidade da administração e coincide com aquele veiculado na proposta vencedora do certame. Então, sem isso, a conta não fecha. Então, sem isso, a gente fica discutindo papel, fica discutindo carimbo, fica discutindo se tem que assinar, se tem que reconhecer firma, se não tem que reconhecer. Então, a gente tem que ter essa mudança de cultura, inclusive dos órgãos de... Todo mundo sabe que não precisa, que não é necessário exigir firma reconhecida. Faça um desafio para todo mundo nas nossas lives. Quantos órgãos ainda continuam que a procuração, lá no credenciamento do pregão presencial, tem que ter firma reconhecida? Quantos órgãos que trabalham com pregão eletrônico continuam a exigir a apresentação dos documentos originais? A gente não precisa ir longe. A gente não precisa ir longe. É realmente uma mudança que tem que ser uma mudança cultural, mas que tem que envolver todos os atores. E talvez os principais sejam contas, porque exerce esse controle e a maneira desordenada com a qual esse controle, sem, vamos dizer, uma coerência de entendimento, inclusive dentro de próprios tribunais, inclusive por parte dos próprios agentes que decidem, isso gera um medo. E o medo gera essa ideia de salve quem puder. Eu começo a fazer escolhas estratégicas e vejo, olha, para não ser punido, eu prefiro que o certame dê errado, mas eu não vou ser punido. E aí a gente tem o alastramento dessa cultura. E não, seja atual, seja que vem por aí, não está resolvendo isso. Não, maravilha, show de bola, professor Vitor, com toda a sua experiência. Mas eu sou otimista, apresentando... eu sou otimista. Não, também, a gente não pode desanimar e desistir. Não é à toa que estamos com esse projeto aqui, né, buscando debater o direito, buscando debater as legislações, porque é isso que enriquece e, de alguma forma, acaba aprimorando e evoluindo toda essa construção legislativa. O bom do professor Vitor é que ele tem essa experiência prática, ele conhece a realidade do setor público, conhece a realidade dos licitantes e apresenta esse excesso de formalismo que muitas vezes é justificado pelo próprio medo que os servidores têm dos órgãos de controle. Então, eles pecam pelo excesso, melhor pedir tudo que está lá no rol do artigo 27, do que simplesmente eu avaliar qual é o nexo, né, do meu objeto com os documentos de habilitação. Eu mesmo sou um defensor de exigir o mínimo necessário. Qual a necessidade de exigir balanço patrimonial em aquisição de bens comuns?
né? Isso daí é necessário em licitações vultosas, obras, serviços de engenharia que demandam uma saúde financeira por parte do licitante. Qual é a necessidade de exigir testado de capacidade técnica para fornecimento de bens comuns também? Não vejo a menor necessidade, né? O Tribunal de Contas do Estado do Paraná soltou acórdãos recentemente sobre esses dois temas, que o atestado ele não é necessário em todas as licitações, assim como as exigências financeiras. O pessoal vai e exige em todas as licitações certidão de falência e concordata, né? O licitante tem que ir lá no cartório distribuidor para requerer essa certidão de falência e acaba muitas vezes deixando de participar do processo licitatório, né? Mas isso tem que ser um diálogo entre todos os envolvidos, órgãos de controle, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, entidades da sociedade civil organizada, os próprios licitantes, porque tem que ser uma construção. Eu acredito que muito importante nesse momento é a aplicação da própria LINDB, né? O artigo 22 traz a questão da avaliação dos obstáculos locais ali do próprio gestor, que sempre diante de um julgamento, de uma avaliação, ele pode levar em consideração a sua dificuldade real, justificando isso nos autos, e os órgãos de controle também devem levar isso em consideração. Inclusive, eu já tenho percebido, mesmo que de uma forma ainda muito sensível, alguns julgados dos tribunais de contas já levando em consideração a LINDB. Eu acho que isso é um avanço muito bom, mas acredito que ainda é algo muito sensível. Mas o que eu acabo percebendo é que os tribunais de contas muitas vezes se baseiam no Tribunal de Contas da União, né? A gente tem a súmula 222 lá do TCU, que fala que os julgados do TCU valem para todos os entes federados, municípios, estados e União, afinal, compete à União legislar sobre normas gerais. Então, por mais que o Tribunal de Contas da União não esteja fiscalizando aqueles recursos municipais e estaduais, quando ele solta algum acórdão, decide sobre normas gerais de licitação, tem aplicabilidade também em âmbito municipal. Só que nós vivemos em um país de extensão continental, eu sempre falo isso, né, com diferenças abissais, principalmente em relação às estruturas dos órgãos municipais. A gente tem ali estruturas arcaicas, métodos ortodoxos de contratação. Existe ainda gestores que não veem a capacitação como um investimento, mas a capacitação como uma despesa. Muitos servidores são jogados no setor de licitação, são colocados, descobrem quando o seu nome sai lá no Diário Oficial, não são sequer comunicados anteriormente. Muitos servidores pleiteiam através de requerimentos que deixem de participar dessas comissões porque eles não têm a menor estrutura, não têm a capacitação adequada. E isso é um caos. A gente fala do direito administrativo do medo, né? Mas isso é a pura realidade, né? Os gestores têm medo de assinar, os pregoeiros têm medo, por isso que eles partem para o excesso de formalismo, exigem o reconhecimento de firma. Essa semana eu me deparei com uma situação que era a seguinte: pregão eletrônico exigindo o protocolo de impugnação através do protocolo presencial na sede do órgão público. Então, olha só, eu não sei se é para um direcionamento, para uma restrição ao caráter competitivo em razão das cláusulas que foram inseridas naquele objeto, mas o professor Rodrigo Pironti, ele não fala que é o medo, né? Ele fala que é o direito administrativo esquizofrênico, que vai muito além, porque é algo totalmente fora da realidade, né? A realidade é uma, o administrativo ele vem com uma outra perspectiva que foge do real, do justo, do razoável. Então, eu concordo plenamente com as suas considerações, né? Acho elas totalmente pertinentes. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva futura das licitações, se de fato você acredita que as licitações eletrônicas, principalmente em âmbito municipal e estadual, que ainda não são uma realidade, assim como é no Poder Público Federal, se de fato elas serão maximizadas, se de fato elas ganham um corpo, qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Antes de entrar nesse tema, rapidamente, até porque a gente tem um horário que a live encerra praticamente, né? Só agradecer a presença de todos aí que estão mandando perguntas, estão fazendo também a nossa live, né? Já alguns grandes professores aí nos acompanhando, né? O Thiago Zagar, Marcos Alcântara, Anderson Pedra. Então,
Obrigado aí mesmo por estar acompanhando. E também um detalhezinho que as pessoas colocaram aí, algumas pessoas colocaram, que eu acho importante também, tio, se a gente falar dentro dessa seara do direito administrativo do medo, e pegando o gancho, né, da esquizofrenia, na verdade, que existe, conforme disse o professor Pironte, na verdade, essa esquizofrenia, ela é institucional, né? Porque nem os próprios tribunais de contas se resolvem. Então, nós temos algumas iniciativas muito positivas em relação aos tribunais de contas estaduais, né? Esse absurdo que essa súmula do TCU, essa 222, não conseguiu, vamos dizer assim, tolher a liberdade positiva, né, de alguns tribunais de destaque, do Tribunal de Contas do Paraná, de Santa Catarina, Minas. Entendimentos. Por exemplo, o próprio de Minas Gerais tem construções jurisprudenciais sobre participação de micro e pequenas empresas que são diametralmente opostos ao que o TCU diz. Né? Então, realmente, são ambientes em que você tem, de fato, um entendimento consolidado, uma linha clara, né, baseada em claras, o que traz, vamos dizer assim, segurança aos seus jurisdicionados. Então, esse é um ponto importante. Né? Os tribunais de contas precisam se resolver e seguir, né, a sua própria jurisprudência. Então, a gente buscar aplicar mais aquela lógica do processo civil em relação àquelas viradas jurisprudenciais, do ônus argumentativo nas mudanças de entendimento, fazer as devidas distinções dos paradigmas, dos precedentes em relação aos casos concretos, como também tem que partir isso dos próprios dores, né? Isso é importante. Eu tenho alguns escritos em relação a isso, né? O professor Ronaldo Correia também trabalha muito sobre isso, que é esse problema da gente compreender que todo acordo do TCU, todo acordo no Tribunal de Contas, ele é como se extraísse de uma conclusão, às vezes é que a gente chama de direito processual, um obter dictum, né? Algo dito de passagem no voto do relator que é tomado como uma nova regra. O TCU alterou seu entendimento. E muitas vezes é problema nosso. Né? Então a gente tem que ter essa compreensão também. E além disso, né, como foi bem pontuado, porque geralmente a gente, entre aspas, tem medo mais do TCU, do nosso controle interno. Agora, Estado e município, além dos respectivos, existe uma atuação incisiva do Ministério Público. Eles pedem recomendação de como que você vai fazer, o que você muitas vezes sequer conhece com profundidade, né, a lógica de licitações públicas. E aí, assim, com todo respeito, às vezes mais parado que ajuda. E inflige esse medo, porque, ao contrário do Tribunal de Contas, cara, que existe a multa, existe uma série de sanções, nada se compara a você ter contra si uma ação de improbidade, em que você pode perder os direitos por ter uma multa gigantesca, ressarcimento. Então, realmente, é algo a se pensar. Essa realidade de Estado e município são do Ministério Público dentro dessa lógica do medo. Então, acho que eu não poderia realmente deixar de falar aí. Agradeço as pessoas que destacaram. E aí, por fim, né, a gente também dá para fazer um link com essa questão das ações eletrônicas. Né? Eu, particularmente, acho que mesmo a crise relacionada ao coronavírus era uma tendência, ao meu ver, irreversível. Eu não digo que a tendência do crescimento do pregão eletrônico signifique necessariamente a extinção do presencial. Até porque, não que eu seja um defensor do presencial de maneira irrestrita, mas eu gosto sempre de lembrar, o pregão presencial ainda existe. O pregão presencial ainda não acabou. E ele é extremamente importante. Né? Então, se a gente for observar, conhecer de fato a realidade de pequenos municípios que têm acesso, dificuldade de acesso a meios de comunicação. Então, o município, 300 quilômetros de Macapá.
Os municípios de Macapá, são 16, né? Então, se a gente tirar Macapá, sobram 15, eles têm escritórios de representação em Macapá para fazer seus pregões eletrônicos. Por quê? Não basta só ter acesso à internet. Eu, particularmente, acho que é uma crítica, vamos dizer assim, preconceituosa, falar, tem internet para usar o Instagram, para ver a live do professor Tiossi. A internet para fazer pregão eletrônico, ela precisa ter a capacidade de fato de dados. Então, não é simplesmente ter um pico de acesso à internet, você precisa ter internet de qualidade. E veja, não precisa de longe. Né? Minas Gerais, em relação ao seu relevo, as montanhas e tudo mais, tem municípios que você não tem internet de qualidade. Então, a gente continua com uma realidade presencial, pode ser sim necessário. Pode ser sim necessário. Se possível, dentro de um ambiente de segurança e que de fato não vai causar os próprios licitantes, eu vou sempre, à medida do possível, fazendo eletrônico, mas sem tirar a possibilidade de fazer o presencial. E veja que, quando se diz, inclusive, o decreto federal 10.024, em relação aos recursos federais, agora tornou obrigatório a realização do pregão eletrônico. Antes não afetou tanto. Até porque é o seguinte, o fato de ser preferencial exigia uma justificativa quando você fosse utilizar o presencial. E essa justificativa, geralmente, é tecnológica, de internet. Com o decreto 10.024, continua sendo obrigatório. Mas o parágrafo 4º do artigo 1º prevê a possibilidade de usar o presencial. E traz como justificativa, a priori, não só a dificuldade tecnológica, mas também quando se mostrar desvantajoso para a administração. Ou seja, na minha visão, o decreto 10.024 abre ainda mais o leque de opções de justificação para o gestor justificar o pregão presencial, 5.504 é a interpretação que o TCU. Então, eu vejo dessa maneira, é uma tendência de se aumentar, né, de se tem muitas vantagens, né? Eu não gosto de trabalhar com uma lógica de contraposição, ou seja, pregão eletrônico bom, pregão presencial mal. Mas existem vantagens e desvantagens para os dois. O que a administração tem que fazer é no seu caso concreto, e olhar não só as dificuldades em relação à própria administração, mas como também como o mercado vai reagir. Esse exemplo lá do Amapá. Ora, se eu coloco, será que de fato as empresas locais têm preparação para entrar nos sistemas, têm profissionais capacitados para poder efetivamente de pregões eletrônicos? Então também tem que olhar como é que está o preparo, o amadurecimento do mercado local para o uso do pregão eletrônico. Isso é importante também. Eu não posso tolher a iniciativa do prefeito de pretender que o recurso gerado naquela cidade continue naquela cidade, emprego para aquela cidade. Então, tudo isso envolve, não é uma discussão meramente formal. O que eu acho, no final dos contos, a gente cai nisso, eu falei disso no início da nossa live, é que a gente sempre volta para a dependência desse raciocínio jurídico. Como se a gente conseguisse resolver, como jurista, todos os problemas das contratações públicas. O que definitivamente não é verdade. Pregão eletrônico tem vantagens, é positivo. Nesse tempo de coronavírus, elimina aquela possibilidade do contato. Então, né, assim como a gente faz videoconferência, fazer pregão eletrônico, ok, mas isso não vai resolver o problema de que, em algumas situações, vai ser melhor continuar fazendo pregão. Se fosse assim, o decreto 3.556, por exemplo, estaria já revogado. Nós teríamos talvez uma nova lei, uma medida provisória. Claro que isso... Maravilha, maravilha.
muito preciso sempre nas suas colocações, nos faz refletir sempre um pouquinho fora da cachola. E acredito que essa parte que você comenta, de avaliar o comércio, o empresário local, para eventual implantação do pregão eletrônico, isso é fundamental. Porque muitas vezes o poder público ele possui até uma estrutura adequada, possui até uma internet que consiga efetuar essa troca de informação digital, porém o comércio ainda não está adequado a toda essa tecnologia. Então, sempre avaliando a realidade local, a realidade regional e implantando de forma gradual, conforme a necessidade. Né? Também acredito que não devemos dizer que um é melhor que o outro. Na verdade, nós devemos ponderar sempre o caso concreto, a natureza do objeto licitado, para que o gestor público, dentro do seu poder discricionário e dentro daquilo que a legislação permite como justificativa, ele optar pelo presencial e eletrônico. E antes de finalizar aqui, só uma complementação em relação à súmula 222, realmente, de fato, ela causa muito problema no gestor público municipal e estadual. Um simples exemplo que você comentou aí é a questão da individualização de conduta, porque vem geralmente o Tribunal de Contas da União e fala que cada agente público é responsável por um ato específico no processo, sendo que em âmbito municipal, principalmente em câmaras municipais, prefeituras de menor porte, é o único servidor que elabora o termo de referência, faz a pesquisa de mercado, faz o pregão, julga o pregão como pregoeiro, atua como fiscal de contrato e como que vem no TCU e vem falar de individualização de conduta, segregação de funções. Então, nós precisamos repensar. Vitor, estamos chegando ao final aqui. Os meus sinceros agradecimentos. Passou muito rápido, tinha muitas anotações aqui para comentar com você. Né? Mas conversa boa é assim, quando ela acaba fluindo e passando de maneira rápida. Agradeço os nossos seletos convidados, muitos professores, um público de altíssimo nível. E eu deixo a palavra aberta a você para as suas considerações finais. E meu muito obrigado. Mais agradecer, né? E destacar também aí a presença ilustre, né? Vendo agora as mensagens aí do professor Davidson Barcelos, do Portal do Licitante, do Felipe Bozelli, grande amigo, do professor Evaldo, do TCU, que foi mencionado aqui também no início. Então, obrigado aí aos amigos que entraram. E realmente a gente tem que promover, Tios, esses debates, vamos dizer assim, ó, para além, né, do normativo, né? Porque senão a gente fica aquela história do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? A gente não consegue realmente da caixa e ao não sair da caixa a gente não consegue identificar. Então eu convoco a todos os que estão aqui presentes, são formadores de opinião, então essa mudança de cultura, ela passa pela gente também, né? O setor privado, né, os formadores de opinião, a academia tem uma importância muito grande. Eu acho que a academia brasileira, e aqui também é uma conclamação para os institutos de direito administrativo, principalmente, para se aproximar mais da gestão pública efetiva. Né? A gente sai da sala de aula e vê como realmente a realidade é. E dar o suporte, refletir sobre esses problemas e trazer, de fato, a eventuais soluções. Parabenizo também como uma grande referência, né, fazendo esse trabalho com os municípios, né, e isso é muito importante, esse contato direto é onde a realidade ela acontece. E tem um trânsito muito bom, né, no Instituto Paranaense de Direito Administrativo, então faz essa ponte, né, das academias com a gestão pública, e isso é fundamental. Então, todo esse processo de transformação passa pela gente. Não adianta a gente só ficar, mas o Ministério Público, mas o Tribunal de Contas. Vamos começar a constranger, vamos começar a escrever, vamos começar a apontar, vamos começar a apontar a ausência de uma linha de entendimento que seja coerente. É assim que a gente trabalha, ou seja, adotar, né? Quem pensa o direito administrativo, quem pensa a gestão pública, também contribui